Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário em que você está aqui para conversar conosco. Eu sou a professora Ruth Meire. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que é muito interessante e por vezes pouco discutido, que é a função social da escola. Eu sou professora do Preparatório Mais Aprovação. É um prazer estar aqui no canal da professora Gisele Dias. E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema e, para além disso, né, também conhecer um pouco da metodologia da professora Ruth. Então, eu preparei com muito carinho esse diálogo com vocês. E a ideia é que a gente converse um pouquinho alguns aspectos teóricos, mas principalmente nós vamos resolver questões da FURB, da banca FURB. Né? Então, a gente organiza mais ou menos, para quem está chegando por aqui agora, a gente organiza mais ou menos as nossas lives a partir de concursos ou bancas, né? Que é bem fácil você se encontrar, então, na forma de organização do canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre questões, sobre o modus operandi, digamos assim, da banca FURB, e o recorte é o tema que eu já anunciei, que é a função social da escola. Então, muito prazer, e a gente pode começar conversando sobre a primeira questão. Lembrando que durante as aulas do preparatório, a gente tem mais tempo, então, normalmente eu trago esquemas, trago imagens, trago mais teorias, né? Então, hoje a gente tem uma versão pocket, né, digamos assim, da minha aula, mas que eu entendo já vai te ajudar pra caramba, né? Já vai ajudar muito. Bom, a primeira questão fala da Lei 9.394/96, que todos e todas têm a obrigação de saber qual é, então eu vou colocar aqui, ó. Mas é muito importante que a gente saiba, porque, a exemplo do que aconteceu aqui, agora, a banca não disse que era LDB, né? A banca colocou lei 9394. Então, se você não se lembra que é LDB, de repente você até conhece bem a legislação, mas por uma distração você não se tocou que ali era LDB, embora a gente trate o tempo todo, né? Dessa legislação. O objetivo de hoje não é falar da LDB, mas partir da LDB para entender por que esse tema é tão importante, né? E qual é, afinal, de contas, a função social da escola, sobretudo da escola pública. Então, a gente vai passar por alguns aspectos, e lembrando que a ideia, né, função social da escola, atravessa todos os outros conteúdos. Então, é meio estranho a gente achar que uma aula de tendências pedagógicas está separada de uma aula de teorias da aprendizagem, e principalmente que estão separadas da discussão sobre a função social da escola. Estão todas interligadas, né? Então, a ideia de transdisciplinaridade é muito forte também quando a gente pensa fundamentos da educação ou conhecimentos pedagógicos, didático-pedagógicos, depende muito do edital, mas normalmente são ali mais ou menos os mesmos conteúdos, né? Então, esse é um lembrete, observem a lei, porque isso pode ajudar. E essa questão é relativamente simples, né? Ela vai dizer, olha, lá no artigo 3º, a previsão é o que está aqui, né? Então, o artigo 3º prevê que o ensino seja ministrado com base, entre outros, nos seguintes princípios. Professor, eu tenho que decorar, então, a LDB toda? Não, você tem que observar os principais pontos da LDB, né? Então, para a prova, a gente tem que pensar o que é importante para a banca. Normalmente, a banca utiliza em suas questões o que é importante para ela. Então, por isso o método de resolução de questões é um método interessante, mas ele sozinho não vai resolver. Então, não adianta você sair loucamente resolvendo questões, né? Precisa estudar, precisa ter a parte teórica também. Então, ainda que eu passe pela legislação, normalmente os temas com os quais eu trabalho são temas muito teóricos, né? Então, a gente vai buscar na literatura, vai buscar nos principais autores e autoras, as principais discussões acadêmicas para a gente compreender a questão. Mas, excepcionalmente, a gente parte da LDB para que a gente compreenda, né, como é que a LDB vai permitindo legalmente que algumas discussões se estabeleçam. Então, nessa primeira questão que eu tenho, né,
a respeito da banca. A banca se interessa pelos princípios. Então, a LDB é gigante, mas se tem uma coisa que a banca se importa, né, com a qual a banca se importa, são os princípios que estão lá no artigo 3º. Sabendo disso, eu vou lá no artigo 3º conhecer todos os princípios que não estão aqui, mas estão aqueles que são importantes para nós, né, para a discussão de hoje. Então, né, item 1, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade, apreço à tolerância, valorização da experiência extraescolar e consideração com a diversidade étnico-racial. Inclusive, eu gostei muito da banca ter colocado esse aqui, ó, porque poucas pessoas se lembram desse princípio, né? Então, a gente fala, às vezes, muito do artigo 26A, que foi alterado pelas leis 10.639 e depois 11.645, e a gente esquece que lá no artigo 3º tem essa discussão também, né, digamos assim, essa previsão legal, que vai, então, se abrir para uma série de discussões. Então, considerar a diversidade étnico-racial, sim, está lá entre os princípios, né? Valorizar a experiência extraescolar, ou seja, o estudante não é um papel em branco, como eu sempre gosto de lembrar. Então, valorizar aquilo que o aluno sabe, aquilo que o aluno trouxe de fora. Apreço à tolerância, e aí a tolerância eu gosto mais. Claro que lá está escrito tolerância, mas eu vou escrever assim só por causa do debate, né? Que na realidade a gente precisa pensar em respeito, né? Eu costumo brincar que ninguém quer ser tolerado. Então, o respeito, o apreço, a tolerância tem uma ligação muito forte com o respeito, né? Porque as pessoas são diferentes, né? E como eu gosto de lembrar também, existem muitas formas de ser e estar no mundo, existe todo tipo de gente, né? Então, se a gente não aprender a respeitar, sobretudo, os grupos minorizados, a gente vai cada vez mais caminhar para uma sociedade violenta, né? De uma sociabilidade excludente. Então, é esse um pouco o debate, né? E o primeiro, que é fundamental, o primeiro item, né? Quer dizer, a gente considerar que existe uma infinidade de ideias, de concepções, né? E principalmente de concepções pedagógicas, ou seja, a LDB, e isso vale para outras questões. Então, quando a gente está resolvendo questão, a gente não está simplesmente marcando X, a gente está estudando, né? Como a gente lembra também, diversas vezes, mais do que saber o que é, a gente tem que entender e saber o que não é. Então, por que A e não B? Né? Então, para além de saber o que está certo, eu preciso saber o que está errado. Ou quando é o contrário, quando eu identifico uma questão errada, eu preciso compreender por que as outras estão certas, efetivamente, né? Então, aqui sim, a gente tem princípios apresentados na LDB, tem muitos outros, então acende a luzinha aí, ó. Princípios, né? Então, se você vai fazer concurso para a banca FUB, é muito importante que vocês conheçam diversos pontos da LDB, mas, sobretudo, os princípios, ok? Bom, pensando nisso, todas as alternativas estão corretas, né? Esses 4 itens aparecem lá na LDB e todas as alternativas estão corretas. Nesse caso, então, a gente marcaria a letra C, aqui, ó. Os princípios 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Bom, eu vi que tinha desaparecido para vocês a imagem, né? Agora voltou. Bom, sigamos então. A questão é essa, eu dizia que todos estão efetivamente na LDB, né? E a gente tem aqui que todos estão corretos, todos os que foram apresentados aqui nessa questão. Só que, para além de pensar a LDB, nós já estamos começando a conversar sobre a função social da escola. Então, a escola tem 2 caminhos, né? É um caminho da exclusão, é o caminho da reprodução social, da reprodução dos processos discriminatórios, ou é aquela escola que vai se perceber como uma escola do acolhimento, da inclusão, inclusão em sentido amplo, né? De todos os grupos sociais, sem hierarquizá-los, sem diferenciá-los, né? Então, discutir a função social da escola é também discutir como é que a escola se posiciona diante dessa sociedade que é desigual, né? E não é a professora Ruth que está dizendo, os números, os indicadores sociais, se você olhar à sua volta, né? Se você olhar ao seu lado, você vai perceber como a sociedade é completamente desigual, né? E que as oportunidades e condições não são as mesmas a todos e todas. Neste caminho, nesta lógica, vamos seguir para a questão 2, vamos ver o que ela vai dizer para a gente.
É fundamental ao profissional da educação realizar continuamente reflexões sobre a função social da escola pública na contemporaneidade. Então, aqui a gente tem um recorte específico, que é a escola pública, né? E principalmente hoje, né? Então, qual é a função social da escola hoje? E daí a gente abre um leque de possibilidades, né? Para pensar o que se espera da escola hoje. A esse respeito, analisa as afirmativas. Então, vamos para a primeira. Cabe à escola, na atualidade, promover a reflexão crítica sobre a sociedade e assumir um compromisso com a educação integral, com a promoção da igualdade educacional, sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas, com a equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes, e a escola tem papel fundamental também na redução da desigualdade. Então, é compreender, e aí esse último é bem importante, né, que aí fala um pouco do que é equidade, e é muito interessante a gente entender o que é a equidade, que ela é algo maior que a igualdade, digamos assim, então vale a pena a gente relembrar. Pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes, e também reconhecer que a escola tem papel fundamental na redução da desigualdade, né? Então, a equidade, para além de perceber as desigualdades, é perceber como elas são provocadas e quais caminhos a gente pode oferecer para determinados grupos para que aconteça uma efetiva inclusão social. Simbora! Então, essa aqui, a respeito do que é a função social da escola, me parece certíssima. Vou pegar aqui uma caneta. Certíssima, né? Vamos para a segunda. Cabe à escola, na atualidade, privilegiar a memorização de conteúdos. Vou até pegar uma cor diferente aqui, ó. Memorização de conteúdos de ensino a partir do exercício mecânico e da repetição. Isso aqui é exatamente o que a gente não quer da escola, né? É exatamente o que não se espera da escola, porque essas são características de uma educação tradicional. Então, tá vendo a ligação direta com as tendências pedagógicas? Então, a função social da escola hoje está muito mais no campo progressista, porque o campo liberal acaba trazendo propostas muito tradicionais, ou mesmo aquelas que não são tradicionais, porque existem várias tendências liberais, não são tendências que pensam efetivamente na transformação social. Então, os principais e grandes autores da educação fazem parte do campo progressista, né? E o campo progressista é o campo que vai criticar a memorização e o exercício mecânico, a repetição, o autoritarismo do professor e da professora. Então, essa aqui está errada, a função social da escola não é essa, é exatamente o contrário, né? Então, por enquanto, a gente tem só a primeira correta. Vamos para o terceiro item. Dentre as funções sociais da escola, o terceiro item eu estou vendo que não está aparecendo para vocês ainda. Pronto. Dentre as funções sociais da escola está privilegiar o cuidado com a criança em detrimento dos processos de ensino-aprendizagem, os quais podem ocorrer em outros espaços não escolares. Opa, como é que é isso, né? Então, vamos entender isso aqui, ó. Então, né, entre as funções sociais da escola é privilegiar o cuidado. Então, a escola existe para o cuidado. Então, a escola é uma espécie de babá, ou seja, o cuidado em detrimento significa o cuidado é muito mais importante do que o processo de ensino-aprendizagem, e aqui tem uma discussão importante, porque muitas pessoas percebem a escola como lugar do cuidado no sentido de ser a babá da criança, né? Então, a escola tem um processo que é muito mais significativo, é cuidar também, não é não cuidar no sentido de ser irresponsável, né? Mas também não é o cuidar no sentido da maternidade, ou no sentido de, como eu dei, né, o exemplo de uma babá, não é isso. Então, a escola precisa ter a responsabilidade, nesse sentido, cuidado no sentido de acolhimento, né, mas não no sentido, como eu coloquei, de pensar esse cuidado para além dos processos de construção de saberes, né, para além dessa lógica dialética de ensino e aprendizagem. Lembrando que a gente não pode pensar ensino, o professor, aprendizagem, o aluno. Não, é ensino-aprendizagem numa troca. E essa é também uma lógica atual, né, progressista, para pensar a função social da escola. Então, essa terceira aqui está também muito errada, porque não é essa a proposta, né? Então, eu vou colocar aqui errada. E pensando nisso, e a partir do que a gente conversou até agora, a gente viu que apenas a 1 está correta.
Então, nós estamos na segunda questão, e a segunda questão é letra E, tem o gabarito no final para vocês, tá bem? Bom, sigamos, vamos para a questão número 3. Para que a escola brasileira cumpra, na atualidade, com sua função social, então aqui a gente vai conversar mais um pouquinho sobre função social, e pensar a função social da escola é fundamental para várias questões, mesmo que lá na questão não esteja escrito função social da escola, entender esse debate te ajuda a resolver várias questões, né? É fundamental que o professor exerça papéis diversos daqueles que desempenhou no passado, no contexto das tendências pedagógicas tradicionais, né, em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Então, é isso, é romper com algo que ficou no passado. Então, esse rompimento é muito importante, né? Quer dizer, se ele vai exercer um papel diverso daquele que aconteceu no passado, e aí entra muito forte a ideia das tendências pedagógicas tradicionais, significa um rompimento com essa lógica tradicional, né? Nesse sentido, é fundamental que reconheça a importância da interação social na construção dos sujeitos, que supere a lógica de transmissão de conhecimentos, substituindo pelo diálogo efetivo entre estudantes, professores, realidade e saberes diversos. Eu gosto muito disso, né? Veja bem, o que é fundamental, né? Reconhecer a importância da interação social. Então, as relações sociais também precisam ser observadas e, sobretudo, precisamos observar para que as relações de poder não provoquem violências, né? Na construção desses sujeitos, superar a lógica da transmissão de conhecimento, a gente já conversou sobre isso hoje, não é mecânico, não é reprodução, não é mera transmissão, substituindo pelo diálogo afetivo, né? Paulo Freire vai falar muito sobre a dialogicidade. Essa palavra é muito freiriana, né? Então, a coisa do diálogo, da troca. Não apenas entre estudantes, mas também entre professores. E olha que interessante, realidade e saberes diversos. Então, a troca é com o meio, né? A troca é entre estudantes, a troca é entre professores e, eu diria, demais profissionais da educação, e a troca é com o meio, com a realidade. Trazendo Paulo Freire novamente, ele vai dizer a leitura da palavra vem após a leitura de mundo, né? Na forma como está escrito, né, sendo mais explícito, ele diz: a leitura de mundo precede a leitura da palavra, né? E depois é muito importante a gente entender que leitura de mundo nós temos, que visão de mundo nós temos, né? Ela está calcada em quê? Então, é toda essa discussão que vai aparecer quando a gente pensa o papel social da escola, que atue com intencionalidade pedagógica. A intencionalidade pedagógica significa você não ficar dando aula aleatoriamente, né? Existe um planejamento, existe a adoção de uma metodologia, auxiliando o estudante no estabelecimento de conexões entre novos conhecimentos. Olha que interessante. Então, vai para a escola para aprender coisa nova, mas também eu vou considerar aqueles que eu já tenho, né? Aqueles que o estudante já tem, no caso, né? Que incentiva os alunos ao desenvolvimento gradual de uma atitude de autonomia. Então, eu vou ler a frase completa para ver como o sentido é interessante. Olha, que atue com intencionalidade pedagógica, auxiliando o estudante no estabelecimento de conexões entre os novos conhecimentos e aqueles já construídos, aquele que ele traz de casa, aquele que ele já conhece, e que incentivem também o desenvolvimento gradual de uma atitude de autonomia. A autonomia, eu vou até marcar aqui também. Autonomia é uma palavra muito importante para a gente pensar a função social da escola. E a ideia de autonomia, nas tendências pedagógicas, ela necessariamente está no campo progressista, né? Só para a gente ligar lá e concretar aqui. Pensando nisso, o que nós temos aqui? A gente tem aqui algumas questões. A reflexão apresentada tem relação com qual conceito pedagógico? Então, olha o que aconteceu aqui nessa questão. Veio uma introdução, tem gente que chama de encher linguiça, mas nem sempre é, porque esse comando, ele pode te dar algumas dicas importantes, né? Então, nem sempre é só para encher linguiça, cuidado. E, às vezes, você estudando as questões, você aprende para outra questão, né? Então, o comando é algo que a banca concorda. Se a banca colocou no comando, ela concorda, a não ser quando ela fala explicitamente que ela não concorda. Então, ler o comando é conversar com a banca, né? Pensem um pouco nisso ao ler o comando. Eu não acho bacana pular o comando, como muita gente faz, e vir direto para cá, né? Então, se eu puder sugerir, né, não pulem o comando. A gente aprende com ele também, né? O comando na íntegra, o texto associado, né?
A reflexão apresentada, então, traz qual conceito pedagógico? Então, a ideia aqui que a questão nos apresenta olha, aqui embaixo nós temos conceitos pedagógicos. A gente tem conceito A, conceito B, conceito C, D e E, certo? Temos 5 conceitos pedagógicos. Entre esses conceitos pedagógicos, isso que a gente acabou de ler, esse debate que a gente acabou de fazer aqui, está ligado a qual? Então, todos são conceitos pedagógicos. Esse é o ponto, porque nesse tipo de questão tem gente que fica assim, mas todos parecem certos. Então, esse é o ponto. Vai no comando. Todos são conceitos pedagógicos, mas qual conceito pedagógico é esse aqui? E nesse caso, o comando ajuda muito, né? Então, a gente tem algumas possibilidades aqui, ó. Nós temos o professor avaliador, né? Será que é o professor avaliador esse professor num campo mais progressista? Porque se você quiser acertar a questão, é muito importante que você se localize, ou localize o debate num campo mais progressista, que é um campo que quer repensar esse papel tradicional da educação. Então, o professor que é simplesmente avaliador, traz a ideia de uma educação muito tradicional, né? Então, não. Esse conceito aqui, que é um conceito pedagógico, né, independente, ainda que seja um conceito considerado negativo, um professor avaliador, que se preocupa muito mais em dar notas, porque é isso, né, ele está ali para avaliar só, ele está ali para aplicar um conteúdo, depois cobrar esse conteúdo, que Paulo Freire chama de educação bancária, depositar e sacar. Então, a ideia de um professor avaliador remete muito ao ensino tradicional, né? O professor pesquisador é um conceito pedagógico importantíssimo, mas aqui em cima, esse texto que eu acabei de ler para você, não é sobre um professor pesquisador, que é importante, é importantíssimo, né? Então, a ideia de qualquer profissional da educação entender que ele deve ser um eterno pesquisador é fundamental, né? Então, como conceito pedagógico, é um conceito positivo e importante, mas aqui não é sobre isso, né? Não é sobre isso que a gente leu. Então, pesquisador, embora seja um conceito positivo, não é sobre isso. O professor cuidador, eu vou colocar aqui o exemplo da babá, só para ficar mais evidente na nossa cabeça, porque a gente discutiu isso hoje, né? A escola não é um local para isso, né? Às vezes, quando não tem aula, a mãe fala, com quem eu vou deixar meu filho, né? Então, é como se a escola existisse para isso, digamos assim. Então, a escola não existe para ser uma espécie de babá. Eu vou colocar entre aspas, né? Porque pode causar estranheza, espero que ninguém tenha uma compreensão equivocada, né? Então, é sobre isso. O professor pesquisador, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui a dica, né, ó, é importante, mas o texto, associado não fala sobre isso. Vou deixar essa dica aí. Sigamos. Professor mediador. Pronto, agora a gente chegou numa palavra chave e num debate que é importantíssimo, que é o professor mediador. A ideia da mediação quebra a lógica da hierarquia, né? Então, a ideia da mediação é justamente a ideia do diálogo, eu vou colocar aqui, ó, é a ideia do diálogo, e aí a gente vai lá em cima buscar outras palavras que vão nos levar a essa resposta, né? Se o professor é mediador, ele não está apenas transmitindo conteúdo, então ele também vai permitir que o estudante tenha autonomia. Então, tem mais dicas importantes aqui, né? Então, ele não vai transmitir conhecimentos, ele vai mediar, ele vai possibilitar. E dentro disso, considerar também a interação. A mediação não dá essa ideia de interação social, e principalmente a ideia de não hierarquia, né? Vou colocar aqui, ó, que é fundamental. A ideia de não hierarquia. E também de não autoritarismo, né? Eu vou colocar aqui também não autoritarismo, fica a dica, né? Então, o professor mediador é aquele professor que estabelece diálogo, que permite que os estudantes tenham voz, que permite a autonomia desses estudantes, que promove uma interação social saudável, né? E que não vai hierarquizar e não vai ser autoritário, né? Esse é o grande
é o grande exemplo, eu vou deixar de vermelho aqui, que é a resposta correta, né? E professor controlador, eu não preciso nem comentar, né? O professor controlador, ele, o professor controlador, ele também é o professor da educação tradicional, né? Da educação do campo liberal, da tendência pedagógica tradicional. E esse texto aqui, ó, é super progressista, então é uma coisa que a gente precisa entender, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Aqui tem um espaço, eu vou colocar texto progressista. Por que que é importante isso aqui? Para a gente entender que os debates no campo da educação estão muito mais concentrados no campo progressista, porque é mudanças que a gente quer. Ah, professora, mas eu não concordo muito com o campo progressista. Não tem problema, você não precisa concordar, você precisa entender. E a banca vai cobrar o que os grandes teóricos cobram, né? Então, basta compreender. E daí você consegue fazer uma boa prova, entender a diferença, entender as principais características de uma educação liberal. Vocês vão conversar com o professor Francisco, né? Tem a live dele na quarta-feira, e ele também vai fazer parte de um projeto conosco, justamente da Banca Clube, e ele vai conversar muito com vocês sobre tendências pedagógicas. E aí, à medida que ele for falando, é muito importante que vocês fiquem ligando lá em concreto, né? É muito importante que você vá associando para a gente entender que diálogo a banca quer trazer para a gente. Então, a gente segue para a questão 4. Não pulem o texto associado, né? Então, vamos ler juntos e juntas. A discussão pedagógica acerca da inclusão tem pontuado a importância dos currículos não estarem apenas centrados na diversidade, mas na diferença, concebida como um processo, como uma pedagogia e currículo que não se limitam apenas a celebrar a identidade e a diferença, mas que buscam problematizá-las. Então, algo que é importante marcar aqui é que um currículo que resolve problematizar, né, essa situação é um currículo crítico. É um currículo que não vai ser simplesmente adaptado. Tem gente que acha que adaptar currículo, e aí eu acho que é um exemplo importante, tem gente que acha que adaptar currículo é só aumentar a letra para um estudante que tem alguma deficiência, né? Visual. Tem gente que acha que adaptar currículo é fazer uma questão mais fácil, é tirar algumas questões. Não, a adaptação curricular, ela precisa efetivamente partir de uma pesquisa, né? Ela é muito séria, muito importante. Então, a discussão pedagógica acerca da inclusão tem pontuado a importância dos currículos. Então, veja bem, aqui a gente está falando do currículo e de adaptações curriculares. Normalmente, as questões partem da educação especial, né? Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Aqui a gente tem, para além da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, e é sempre importante falar o nome completo, nós vamos conversar um pouquinho sobre inclusão de um modo geral, inclusão social, para a gente pensar a função social da escola, tá bem? Eu vou até marcar aqui, mais uma vez, a gente está conversando sobre a função social da escola, né? Então, vamos ver o que essa questão traz para a gente. Não pode se furtar, porque em um mundo heterogêneo, e a gente falou sobre isso hoje, né? Que existem muitas formas de ser e estar no mundo, né? E que bom, e que a diversidade cultural é uma coisa muito boa, é uma coisa muito importante. O encontro com o outro, com o estranho, com o diferente é inevitável. É um problema pedagógico e curricular. Não apenas porque as crianças, em uma sociedade atravessada pela diferença, forçosamente interagem com o outro no espaço escolar, mas porque a questão do outro, da diferença, não pode deixar de ser matéria de preocupação pedagógica e curricular. Isso aqui já diz tudo, né? A questão do outro e da diferença não pode deixar de ser uma discussão dentro da escola, sobretudo a partir de uma preocupação pedagógica e curricular, né? A escola, como espaço inclusivo, enfrenta inúmeros desafios, conflitos e problemas que devem ser discutidos e resolvidos por toda a comunidade escolar. Essas situações desafiadoras geram novos conhecimentos, novas formas de interação, de relacionamentos, modificação nos agrupamentos, na organização e adequação do espaço físico e no tempo didático, o que beneficia todas as crianças. Então, vamos ver o que esse pedacinho vai dizer para a gente, né?
E aí, principalmente, prestar atenção no comando. O texto apresentado nos remete ao assunto da pedagogia da inclusão. Então, uma coisa que a gente vai prestar bastante atenção, né, nessa questão, é que ela é sobre educação inclusiva, né, educação especial barra inclusiva, para falar aquela frase toda, que não são sinônimos, isso é importante a gente entender. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente pensar como é que a escola deve ser vista a partir da perspectiva de que ela vai receber uma diversidade muito grande de estudantes, né? A escola vai trabalhar com um público muito grande. Pensando nisso, a escola precisa estar preparada para receber essas diferenças, né? E não querer se livrar delas, que muitas escolas fazem o que a gente chama de higienismo social. A escola dá um jeito de tirar da escola, de expulsar, mesmo que indiretamente, alguns alunos que são considerados indesejáveis. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa nossa postura, né? Algumas situações de violência, de conflito, são geradas porque a própria escola é muito autoritária, né? A própria escola, às vezes, é muito violenta com o aluno. Então, vamos entender melhor que essa questão. Então, a ideia é que a gente vai discutir a pedagogia da inclusão, eu vou voltar um pouquinho, ó. A escola como espaço inclusivo enfrenta inúmeros desafios. Isso aqui vale para toda forma de inclusão, né? Para uma educação antirracista, para a inclusão da população indígena que vive em contexto urbano, ou que é uma população aldeada, mas que tem o direito à educação escolar indígena como modalidade, né? A educação quilombola, as modalidades, de modo geral, são bastante inclusivas, né? A educação do campo, e aí a educação especial, a questão é sobre a educação especial, mas você pode pensar a inclusão social de um modo geral, né? E sim, é extremamente desafiador, principalmente porque nós não fomos formados para isso, né? Até hoje a formação docente tem muitos problemas, então a gente precisa fazer várias coisas, né? Então a gente precisa mudar, precisa repensar como a gente discute os conteúdos, os temas, como a gente produz conhecimento, como as interações, as relações sociais acontecem, né, e o que inclui os relacionamentos, como a gente organiza e agrupa esses estudantes, será que a gente não reproduz processos discriminatórios, né, a adequação do espaço físico, a adequação do tempo didático, né, de modo que se possa beneficiar todas as crianças. Aqui eu coloquei a referência que a banca trouxe lá na prova, aqui como nota de rodapé, tá? Para que a gente economizasse espaço. Mas simbora entender essa questão, então. Sobre esse tema, a gente vai buscar a alternativa correta. Se eu vou procurar a alternativa correta, eu preciso necessariamente pensar porque as outras estão erradas. Então, é nesse sentido que a gente precisa tocar os nossos estudos, né? Então, antes de passarmos, então, a gente está na questão 4, a gente viu que a 3 é D, aí a gente vai para a questão 4, que tem também 5 opções, e ele quer que a gente marque, né? O examinador quer que a gente marque aquela que está correta. Então, a gente pode brincar nessa questão 4 de procurar o erro, né? Então, vamos lá. Pensando em tudo que a gente conversou e entendendo que aqui a gente está falando da pedagogia da inclusão e a partir da dica de que a gente pode pensar a inclusão em sentido amplo, tá? Só para a gente conseguir redimensionar essa discussão também para outros debates. A diversidade deve ser tratada apenas a nível pedagógico e não curricular. É exatamente o contrário, né? Inclusive, está vendo como aqui não foi só encher linguiça? Aqui está dizendo a importância de fazer a adequação curricular, né? Então, não é verdade que a gente só pensa o pedagógico e não pensa o curricular, de jeito nenhum. O currículo é fundamental, né? Então, por isso, esse não está completamente errado. Então, não, é falsa. A educação inclusiva é equivalente, ou seja, tem o mesmo significado de dizer educação especial. Eu já cantei essa pedra hoje, né? De jeito nenhum. Por isso, o nome completo é educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, não são sinônimos, e eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho a diferença, porque a gente vai precisar em outra questão, né? Mas a perspectiva da educação inclusiva é impedir a segregação.
né, eu posso adiantar isso, é impedir a segregação. Então, antes, por exemplo, existiam as escolas segregadas, né? Então, as crianças com deficiência, altas habilidades, alguma síndrome, elas estudavam numa escola separada, ou seja, era uma lógica da segregação. E que antes era pior, né? Porque era uma segregação, inclusive, da escola, né? Completamente excluída do processo de escolarização. A gente vai conversar melhor sobre isso daqui a pouco. Os currículos adaptados às realidades locais devem estar unicamente centrados na diversidade. Sempre que aparecer esse tipo de palavra, unicamente, apenas, tomem cuidado, né? Porque unicamente reduz demais. Então, as chances da questão estar errada realmente são muito grandes, né? Então, cuidado. Não, a diversidade é importante, mas ela não é a única coisa no currículo. Muito pelo contrário, o currículo é muito maior, né? Então, o currículo, ainda que adaptado, ele não é pensado para trazer a questão da diversidade no currículo em si, né? Mas ele é adaptado para que ele possa alcançar a todos e todas. Então, não também, né? Letra D, a escola não deve ser palco de trabalho das diferenças entre os setores da sociedade. Olha só. Na escola, então, a gente não deve discutir as diferenças que existem na sociedade. Aí a gente vai justamente chocar com a ideia de função social da escola. A escola não é uma ilha flutuante no meio da sociedade, né? A escola é parte da sociedade. E sim, os conflitos que estão fora da escola, as desigualdades, as diferenças que estão fora da escola, precisam ser discutidas dentro da escola também. Né? Então, existe um mundo que a gente chama de um mundo fora dos muros da escola, mas não significa que a escola não faça parte desse mundo, né? Então, não é verdade que a escola, aqui é o problema, ó, que ela não deve ser palco. Ela sim, vou colocar um sim, ela deve ser palco para essa discussão, né? A gente precisa também conversar sobre a organização social. Importantíssima, é função social da escola. Então, também errada. Então, vamos para a última. A comunidade escolar deve ter participação, inclusive nos desafios inclusivos aos quais a escola deve enfrentar. Observaram que vale para qualquer inclusão, né? O debate, e aí serve para a gente responder outras questões. Essa letra está corretíssima. Eu vou marcar até de verde aqui, ó, letra E. Então, 4, letra E. Corretíssima, né? E quando ela inicia dizendo que a comunidade deve participar, está falando também de gestão democrática. E a gestão democrática é um facilitador para a inclusão social, para que a escola, quanto mais democrática a gestão, menos chances tem de a escola começar a fazer turmas segregadas, porque algumas escolas fazem, né? Sabe aquela história, turma A, B, C, D, E, F? A são os queridinhos e chega até a F, onde tem geralmente aqueles alunos que passaram por alguma retenção, né, reprovação, ou que são alunos considerados indisciplinados. Então, a própria discussão sobre disciplina é uma discussão que vai atravessar a ideia de função social da escola, né? Por que nós queremos alunos disciplinados, né? Por que queremos corpos dóceis, como nos ensina Foucault? Então, é para a gente refletir um pouco sobre isso, é fundamental. Vamos para a quinta questão. Em setembro do ano passado, a gente tem meio que um estudo de caso, né? Em setembro do ano passado, a reação de jovens negros ao teaser de A Pequena Sereia viralizou nas redes sociais. Em alguns dos vídeos, crianças gritam de alegria quando descobrem que Ariel é negra. Outras choram de emoção. Quem não viu esse vídeo, vai lá correndo e procura, porque é lindo, né? A alegria das crianças negras de se verem representadas, né? E aí muita gente também se posicionou contra. Ai, mas a Ariel não é negra. Gente, a Ariel é uma sereia, ela nem existe. Então, assim, cuidado, né? Cuidado, porque às vezes a gente tem umas resistências que podem estar escondendo outras coisas. Então, não tem nenhum problema. Podemos e devemos ter Barbies negras, princesas africanas, em meio a outras princesas, né, europeias e norte-americanas. A gente sim tem que pensar esse processo, né? Olha que legal, por exemplo, filmes mais recentes, né, que trazem personagens de diferentes etnias, isso é muito importante, sobretudo personagens negros e negras, então é muito interessante que a gente
que a gente reflita um pouco sobre isso, né? O trecho descreve um passo dado pelos produtores do filme em direção à tão sonhada igualdade racial. Claro que um filme colocar uma sereia negra simplesmente não vai promover a igualdade racial, mas é uma forma, é um caminho, pequenininho, mas é um caminho, né? Por quê? Porque é uma forma de combate ao preconceito, e o preconceito, sim, impacta muito a vida das pessoas negras. Então, hoje a gente não consegue conversar sobre isso, mas nós teremos uma live ainda exclusiva sobre relações étnico-raciais, para a gente entender um pouquinho esse debate sobre o racismo. Será que o racismo existe mesmo? Não existe? Então, a gente tem que começar a ficar um pouco mais atento, mais atenta. Por quê? Nós estamos vivendo um período, eu sempre lembro isso, né, de muita desinformação. Então, algumas pessoas estão convencidas de algo que elas têm como fatos, né, de coisas que ela tem como fatos, mas que na realidade não tem nenhum respaldo histórico, sabe, sociológico, ou nenhum respaldo na realidade. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Assim, podemos afirmar que os conteúdos que valorizam a diversidade, e aí o que nos interessa para a aula de hoje, pensando a função social da escola, também ser antirracista, além de tudo que a gente falou até agora. Por isso eu falo em inclusão de um modo geral. Então, ser antirracista, ser contra o racismo, promover o enfrentamento ao racismo é também função social da escola. Não à toa, geralmente é conteúdo de concurso, o artigo 26A da LDB, né, que é a inclusão da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Assim como a gente tem lá no 79B, o dia 20 de novembro, né? Ainda bem, né, a gente celebra um grande herói nacional, até pouco tempo completamente esquecido. E quem não conhece Zumbi, quem não conhece a história de Palmares, eu super recomendo, porque é lindíssima, né? Assim, podemos afirmar que os conteúdos que valorizam a diversidade desfazem a ideia de que alguns lugares da sociedade só podem ser ocupados por pessoas brancas. Pronto, a questão disso tudo, né? Quando a gente valoriza a diversidade, a gente desconstrói uma ideia que está posta de que alguns lugares sociais são ocupados apenas por pessoas brancas, inclusive de protagonistas de filmes. Essa desconstrução age dando ao negro que sentimento? E aí, caindo essa questão para você, o que, que você vai pensar? Principalmente porque ele deu o exemplo do videozinho das crianças felizes, né? Das crianças, da minha cor, né? Coisa, é lindo, é lindo. Que sentimento essa criança vai ter, né? De inferioridade, de superioridade, ela vai se sentir melhor que as outras, porque tem lá, finalmente, uma personagem com a mesma cor, né? Com o mesmo estilo de cabelo. Ela vai ter um sentimento de injustiça, ela vai se sentir excluída, ou ela vai ter uma sensação de pertencimento. Então, aqui, indiscutivelmente, né, a criança vai ter uma sensação de pertencimento, letra E. O que causa tudo isso aqui, ó, o que causa o sentimento de inferioridade é o racismo, né? O que causa também, em alguns grupos, um sentimento de superioridade é também o racismo, né? Quando um grupo se sente superior ao outro, que é o que acontece com os grupos que fazem parte do campo hegemônico, né? Aqueles grupos que têm privilégios, que se sentem superiores aos demais grupos, o que, inclusive, historicamente, resultou no genocídio, né? E temos várias histórias de genocídio, né? Infelizmente. Então, injustiça, o que provoca injustiça? É o racismo, o sentimento de injustiça. Então, o sentimento de inferioridade de um lado, ou o sentimento de superioridade do outro, o sentimento de injustiça e o sentimento de exclusão, todos esses são provocados pelo racismo. Né? Então, o que a criança percebe quando ela vê um personagem como ela, que tem a mesma cor, que parece com a mãe, que parece com o pai, que parece com ela, é realmente uma sensação de pertencimento. Né? Acho que o exemplo clássico, para quem é da minha idade para trás, o exemplo clássico é a Xuxa, né? Muitas meninas negras sonhavam em ser paquitas, mas era impossível, né? Porque as paquitas tinham cor, e necessariamente tinham que ter cor, porque se vocês se lembrarem bem, todas tinham o mesmo fenótipo, né? Acho que é um exemplo clássico, assim, de como alguns lugares sociais, não que isso tenha mudado muito, mas hoje há uma discussão muito mais intensa sobre isso. Vamos para a questão 6, porque a gente está caminhando para o finalzinho. Obrigada para quem está comigo até aqui. Deixa um like para eu saber que você gostou, ou então vai lá e comenta o que você não gostou, que eu quero melhorar muito para vocês, tá bom?
No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável, requer muito mais do que o acúmulo de informações. Isso é importante, porque hoje com a internet, né? Opa, não era isso que eu queria. Hoje com a internet, o acúmulo de informações é uma coisa que está muito dada, né? A gente nem cabe no HD, por isso que a gente começa a esquecer tudo, confundir tudo, e todo mundo começa a se autodiagnosticar. Eu tenho TDAH. Calma, o mundo moderno faz tudo isso com a gente, tá? Não é todo mundo TDAH, cuidado. E tudo isso requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender. E aprender a aprender é aprender por si, né? Isso é muito importante. Então, essa também é uma função social da escola. Permitir que o aluno seja autônomo, permitir que ele saiba construir saberes. Isso é aprender a aprender, né? Saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade, sobretudo em contextos culturais digitais, né? Então, a gente está falando muito dessa era da informática, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo, né? Significa não ser passivo, não ficar esperando, mas você já se antecipar, né? Não ficar esperando ser demandado, isso é ser proativo, para identificar os dados de uma situação e buscar soluções. Conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Nesse contexto, a BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com aí aqui, nós temos nessa questão também 5 itens, né? A gente tem a educação formativa, a educação integral, a educação colaborativa, a educação integrativa e a educação inovadora. O que é importante a gente entender aqui? A exemplo do que aconteceu agora há pouco, na questão em que a gente falou que existiam conceitos pedagógicos, né? Aqui nós vamos ter algumas ideias que estão relacionadas ao que a BNCC afirma, né? E qual compromisso se deve ter. Então, veja bem, a questão 6, ela vai falar de um mundo moderno, das suas principais características, e como a gente tem acesso a muita informação, a gente tem que aprender a aprender, saber pesquisar em sites confiáveis, não acreditar em qualquer coisa, não acreditar em corrente de WhatsApp, e começar a perceber algumas coisas, né? Então, a BNCC é muito taxativa nesse sentido. E nesse sentido, ela vai trazer, e aí de forma muito explícita, nossa, professora, eu tenho que decorar a BNCC? Não. Você precisa entender mais ou menos qual é a pegada da questão e ver que só tem uma possibilidade. E aí a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essas possibilidades, né? Então, veja bem, será que a BNCC está falando de uma educação formativa? E aí, aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente fala em formativa, a gente está falando de avaliação. É a avaliação que é formativa, é esse conceito que existe, né? Não existe um conceito, pelo menos entre os grandes teóricos, não existe nenhum teórico que desenvolveu educação formativa, porque até é meio redundante, né? Mas existe sim avaliação formativa, que é aquela diferente daquela somativa, de somatização, que se preocupa só em dar uma nota, né? Aí tem a educação integral, que é uma educação global. A gente tem uma educação colaborativa, que é uma educação em que todos participam coletivamente, né? Então, a educação colaborativa é um tipo de metodologia, faz parte da metodologia adotada. Tem a educação integrativa. A educação integrativa é sobre isso que a gente vai conversar e tem uma relação com outra questão, para a gente entender a diferença entre inclusão e integração e linkar as duas questões. A educação integrativa, ela vai aparecer no contexto da educação especial, ok? E não é sobre isso que está trazendo aqui o comando, não é essa discussão do comando, né? E a educação inovadora é toda a forma, na verdade, de rompimento com a lógica tradicional. Então, quando a gente volta aqui no comando, tá falando de rompimento com a lógica tradicional? Você pode pegar, voltar rapidinho e dar uma lida. Pausa o vídeo, dá uma lida. Tá falando de educação especial?
Está falando de metodologia? Está falando de algum tipo de avaliação formativa? Porque formativa é avaliação? Não. Então, aqui, a única possibilidade, a partir do texto que a gente tem, é a educação integral. Educação integral não é a educação em tempo integral, que é o dia inteiro. Educação no sentido de ser uma educação global. Uma educação que vai perceber o sujeito em todas as suas dimensões. E a própria educação em todas as suas dimensões, né? Econômica, filosófica, social, histórica, sociológica, são muitas dimensões. Então, letra B, tem o gabarito para vocês aqui no finalzinho. Antes disso, eu quero comentar essa imagem, né? Então, para hoje eu trouxe uma imagem, mas para as aulas eu trago uma imagem para cada questão que facilita um pouco, para quem, principalmente para quem tem aquela facilidade, né? A memória visual. Eu trago esquemas, trago também alguns mapas mentais, então, durante a aula que a gente tem mais tempo, a gente consegue aprofundar mais um pouquinho, né? Então, fica aqui um tira-gosto para ajudar cada um e cada uma que está aí nesse processo, na vida de concurseiro, de concurseira, né? Essa aqui é uma imagem perfeita dessa discussão que eu trouxe hoje para vocês, que vai mostrar para a gente a diferença entre a segregação, eu falei sobre segregação hoje, né? Então, era aquela época em que tinha uma escola separada para as pessoas com deficiência, altas habilidades, é um grupo grande, com algum tipo de síndrome, etc. A exclusão era, né, a gente pode pensar no momento em que essas pessoas nem estudavam, estavam completamente fora da escola, completamente excluídas. Fazer uma escola só para eles é fazer um processo de segregação. Hoje nós estamos, e é o que muitos teóricos defendem, no processo de integração. Essas pessoas estão dentro da escola, mas elas não estão efetivamente no processo de inclusão. Então, aqui na integração, a gente tem uma educação especial, mas ela ainda não é inclusiva. Então, aqui você entende a diferença entre educação especial e inclusiva? Essa imagem ajuda muito, né? Esse material está disponível para vocês. Bons estudos, está aqui o gabarito. Sempre bom conversar com vocês. Até a próxima aula. Eu agradeço quem esteve comigo até agora. Tchau, tchau.